Oi, gente, vamos começar a semana 3 desse ciclo. O nosso assunto é tipos de frações. O primeiro tipo de fração que a gente tem é o mais comum, a gente chama de frações próprias, tá? Então, o que são as frações próprias? O numerador é menor que o denominador. É um exemplo bem tranquilo, que a gente está acostumado a 1/2, ou 1/3, ou 2/3, frações normais, tá? Agora, existem as frações impróprias, tá, gente? As frações impróprias são aquelas que o numerador é maior, tá? Então, tá aqui a diferença, ó. Nas próprias ele é menor, nas impróprias ele é maior que o denominador, tá? E isso tem um significado, tá, gente? Então, aqui, exemplo, 3/2, ou 4/3, ou 6/2, e assim por diante, tá? O que isso significa, tá? Significa que eu preciso, vou colocar aqui, ó, preciso de mais de um inteiro, tá? Não vou colocar a palavra preciso, não. Vou colocar a palavra representam, tá? Essas frações impróprias, elas representam mais de um inteiro, tá? Aqui, não, elas representam menos de um inteiro, as próprias. Parte do inteiro. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Quero desenhar, né, 2/3. Divide em 3 e, opa, fechar aqui. E a gente vai pintar duas dessas partes, né? Se eu for fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui, para dei o exemplo, deixa eu só anotar aqui que eu dei o exemplo 2/3, né? Agora eu vou dar o exemplo 5/3, só para você ver o que acontece, tá? 5/3. Então, também, né? Se eu tenho que interpretar 5/3, eu vou dividir em 3. Só que agora eu vou ter que pintar 5 partes. Olha o que vai acontecer. Eu vou pintar uma, vou pintar duas, vou pintar 3. Já acabou esse inteiro, eu preciso pintar mais duas ainda. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter outro inteiro para eu dividir em 3 partes de novo e voltar a poder pintar o que me falta. Agora, eu pintei, com esses 2 desenhos, eu pintei 5/3 realmente, tá? O que isso significa? Que eu precisei de mais de um inteiro, ó. Por isso que eu coloquei aqui justamente isso, né? Precisa de mais de um inteiro. Aqui nesse caso eu precisei de 2 inteiros para poder pintar 5/3, tá? Isso acontece nas frações impróprias, certo? Bem importante esses dois tópicos aqui, tá? Dentro das frações impróprias, eu quero que você saiba transformar, então, transformar frações impróprias em número misto. Vou transformar e daí eu te falo o que é um número misto, tá? Então, vou pegar essa fração mesmo de exemplo. 5/3 vai ter que ser igual ao número misto. Como que eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer a divisão, 5 divididos por 3. Então, vai ser 1 vezes 3, 3, sobra 2.
e dá 1. Eu não vou continuar a conta porque é disso aqui que eu preciso, tá? Aí vai ser o seguinte, esse aqui vai ser o meu denominador. Ele já era o meu denominador aqui, tá? E ele vai continuar sendo o meu denominador. Então, já vou colocar aqui 3, tá? Aí, este resultado aqui vai ser a parte inteira do meu número misto. Então, ele vai aqui na frente, ó. Vou até colocar ele maior porque ele não faz parte da fração. Opa, desculpa. Ele não faz parte da fração aqui, certo? E vou colocar com outra cor. Este resto aqui, ele vai ser o meu numerador. Então, ele vai ficar aqui, ó. O que que isso significa, gente? Que 5/3 é 1 inteiro mais 1 terço, mais... Opa, não sei porque eu coloquei 1 aqui, né? Se era 2. Justamente significa isso, tá? Que 5/3 é 1 inteiro e 2 terços. Olha só, compara aqui, ó. Se eu for prestar atenção, eu peguei tudo. Então, 1 inteiro, né? E aqui eu peguei o quê? 2 terços. Então, realmente, é 1 inteiro mais 2 terços. É isso que representa ali essa fração imprópria 5/3. Então, para transformar a fração imprópria em número misto, você sempre vai fazer a divisão e o número que está na chave, que era o denominador, vai continuar sendo o denominador da parte fracionária da resposta. O resultado vai ser a parte inteira da resposta. E o resto vai ser o numerador aqui da resposta, certo? Se você tiver que fazer o contrário, né? Se você tiver que transformar um número misto em fração, o denominador vezes a parte inteira e a parte inteira somada com o numerador, né? Então, 3 vezes 1, 3, 3 mais 2, 5, e o denominador só repete, tá? Seria dessa forma a transformação contrária, beleza? Mas vamos continuar, porque existe também um tipo de fração, deixa eu apagar o quadro aqui. Existe um tipo de fração que é uma fração imprópria especial. Vou até escrever isso para vocês aqui. É a fração aparente, tá? A fração aparente, ela é uma fração imprópria, tá? Especial, que a gente chama de aparente, tá? Quando que acontece de ser uma fração aparente? Quando o numerador é um múltiplo, múltiplo do denominador. Se for um múltiplo, o que que vai acontecer? Você consegue dividir, vou colocar aqui, né, entre aspas, o de cima pelo de baixo, na fração, né, eu tô falando, e, coloquei acento onde não tinha, e dá exato inteiro, né, dá um número sem vírgula exato, tá? Então, exemplo, 8 meios. 8 meios, se você for fazer a divisão assim, ó, vai dar 4. Então, significa que 8 meios é 4. Por isso que ela chama aparente, que é um outro tipo, tá, gente? A gente estava falando, colocando lá, é um outro tipo de fração, a aparente, tá? É isso que acontece aqui, tá? Se você faz a divisão, dá um número inteiro. Então, por isso que chama aparente. Ela aparenta ser uma fração, mas na verdade é um número inteiro. Esse é um bom macete, né? Vou colocar aqui assim, ó.
colocar de vermelho também, porque tem a ver com que eu, né, tem a ver com esse tipo de fração. Aparenta ser fração, mas é número inteiro. É por isso que ela tem esse nome. E não esqueça que ela é imprópria, né? Porque a parte de cima é maior que a parte de baixo. Então, ela é imprópria. Mas ela é uma imprópria especial porque, além disso, ela ainda consegue se transformar num número inteiro. Certo, gente? É isso. É isso que eu quero que vocês aprendam nessa semana. Façam os exercícios lá do livro. Até semana que vem.